Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar a fundo uma síndrome que, apesar de rara, representa um desafio diagnóstico e terapêutico importante: a síndrome SAFO. Olá, é um prazer estar aqui. Sim, a SAFO, o acrônimo para sinovite, acne, pustulose, hiperostose e osteite, é realmente intrigante. Nossa discussão vai se basear em artigos de revisão, relatos de caso, buscando destilar o essencial para colegas ortopedistas e reumatologistas. O foco é justamente essa interface entre osso, articulação e pele. Exato. É uma condição autoinflamatória e não autoimune no sentido clássico, sabe? Com uma prevalência baixa, estimada em menos de 1 para cada 10 mil pessoas. Mas o impacto para quem tem é significativo. E um dos grandes pontos que acho que a gente precisa frisar desde o início é a dificuldade no diagnóstico, né? Essa variabilidade clínica. Sem dúvida. A apresentação pode ser muito diferente de um paciente para outro. E como não temos um marcador biológico específico, um exame de sangue que diga é SAFO, o diagnóstico muitas vezes demora. Há relatos de atrasos de até 9 anos. Nossa, é muito tempo convivendo com os sintomas sem um diagnóstico fechado. Então vamos começar do básico. O que exatamente define a SAFO, além do nome? Como ela se encaixa nesse espectro das doenças inflamatórias? Bom, como eu disse, ela é classificada como autoinflamatória. Isso significa que o problema está mais na imunidade inata, aquela primeira linha de defesa do corpo, que parece estar desregulada. É diferente das autoimunes clássicas, como a artrite reumatoide, que envolvem mais a imunidade adaptativa, com autoanticorpos específicos. Entendi. E tem relação com outras condições? As fontes mencionam a CRMO. Sim, a osteomielite crônica multifocal recorrente, ou CRMO. Muitos autores consideram a CRMO como a forma pediátrica ou juvenil da SAFO. Compartilham várias características clínicas e patogênicas. É como se fosse um espectro da mesma doença em idades diferentes. Falando em patogênese, mesmo que brevemente, o que se sabe sobre as causas? É genético? É infecção? É uma interação complexa, sim. Existe uma predisposição genética, sim, embora não seja um padrão mendeliano simples. Mutações em genes ligados à regulação da inflamação podem estar envolvidas. Mas o principal parece ser essa desregulação da imunidade inata. E como isso se manifesta? Quais vias estão envolvidas? Há um papel importante dos neutrófilos, que são células inflamatórias, e várias citocinas estão implicadas. TNF-alfa, interleucina 1, IL-1, IL-17 e L-23. São mediadores inflamatórios que vemos elevados e que, bom, acabam sendo alvos terapêuticos depois. E a questão da infecção? O Cutibacterium acnes sempre aparece nas discussões. Pois é, essa bactéria, antes chamada Propionibacterium acnes, que é comum na pele e associada à acne, já foi isolada de lesões ósseas em pacientes com SAFO. Isso levantou a hipótese de que ela poderia ser um gatilho infeccioso, talvez disparando a resposta inflamatória desregulada em indivíduos predispostos. Mas isso é comprovado? Ainda é controverso. Não se sabe se a bactéria é a causa ou se ela apenas coloniza um tecido já inflamado. O fato de antibióticos terem uma resposta inconsistente na SAFO também joga um pouco de dúvida sobre esse papel causal direto. É uma peça do quebra-cabeça, mas talvez não a peça central para todos os casos. Ok, essa base complexa certamente leva a um quadro clínico bem diverso, né? Quais são os sinais de alerta que um ortopedista ou um reumatologista precisa ter em mente? Exatamente, a heterogeneidade é a palavra-chave. Mas existem alguns padrões. O envolvimento osteoarticular mais característico, quase uma marca registrada da SAFO, é na parede torácica anterior PTA. Isso ocorre em uma porcentagem bem alta dos casos, algo entre 65% a 90%. E como é esse envolvimento da PTA? Tipicamente, o paciente se queixa de dor na região do externo, das clavículas. Ao exame pode haver inchaço, vermelhidão, calor local.
E o que é muito típico da SAFO é a hiperostose, um crescimento ósseo excessivo, e a osteite, que é a inflamação do osso, principalmente nas articulações externo-claviculares e na articulação entre o manúbrio e o corpo do externo. Isso deve ser bem doloroso e limitante, imagino. Com certeza. É uma dor que piora com o movimento, ou às vezes até com a respiração profunda. Além da PTA, a coluna vertebral também é um sítio comum, afetando cerca de 1/3 dos pacientes. Na coluna, o que a gente vê é parecido com espondiloartrite. Pode lembrar, mas tem suas particularidades. A gente pode ver espondilodicite, que é a inflamação do disco intervertebral e das vértebras adjacentes, mas geralmente é uma espondilodicite estéril, não infecciosa. Também é comum a osteoesclerose, um aumento da densidade óssea nas vértebras, e a sacroileite também pode ocorrer. Sacroileite, isso aproxima das espondiloartrites, como a espondilite anquilosante. Sim, mas na SAFO, a sacroileite frequentemente tem uma característica mais unilateral ou assimétrica, diferente do padrão mais simétrico que a gente costuma ver na espondilite anquilosante clássica. E a presença do HLA-B27 é menos comum na SAFA do que nas espondiloartrites. Entendi. E fora a parede torácica e a coluna? Ossos longos também podem ser afetados, em cerca de 30% dos casos. A osteite geralmente ocorre na metáfise ou diáfise, causando dor óssea localizada. A mandíbula é outro local possível, embora menos comum, afetando uns 10%. E, claro, pode haver artrite periférica em articulações como joelhos, tornozelos, punhos. Um quadro bem disseminado, potencialmente. E a pele? Onde ela entra nessa história? A pele é a outra metade da síndrome, né? As manifestações dermatológicas são muito importantes para o diagnóstico quando presentes. A mais comum é a pustulose palmoplantar, PPP. São aquelas pústulas, pequenas bolhas de pus estéreis que aparecem nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Certo, PPP. E a acne? Sim, especialmente formas graves de acne. Acne conglobata, que são lesões inflamatórias profundas, nódulos, cistos. Ou acne fulminans, uma forma ainda mais severa e abrupta. Essas formas de acne são mais comuns em homens jovens com sapo. E a hidradenite supurativa também está associada? Também, a hidradenite supurativa ou acne inversa, aquela condição inflamatória crônica dos folículos pilosos, principalmente em axilas, virilhas, região perianal, ela também faz parte do espectro cutâneo da SAFO. O interessante, e que você já mencionou, é a relação temporal. Nem sempre osso e pele aparecem juntos, né? Exatamente. As lesões de pele podem surgir anos antes dos sintomas ósseos, ou simultaneamente, ou até mesmo anos depois. E tem uma parcela não desprezível de pacientes, algo em torno de 15 a 16%, que nunca desenvolvem manifestações cutâneas claras. Eles têm apenas o quadro ósseo articular inflamatório característico. Isso deve complicar demais o diagnóstico se não tem a pele para dar a dica? Complica muito. Nesses casos, o diagnóstico diferencial fica ainda mais amplo. A gente precisa excluir infecção óssea, osteomielite, tumores ósseos primários ou metastáticos, outras doenças reumáticas. O diagnóstico da SAPO acaba sendo, em grande parte, um diagnóstico de exclusão nesses cenários. Existem critérios diagnósticos formais para ajudar? Existem. Os mais conhecidos são os critérios propostos por Ben-Amu e por Kahn. Eles basicamente combinam os achados osteoarticulares característicos, como o envolvimento da PTA, osteite multifocal, com as manifestações cutâneas específicas, PPP, acne grave. Ou, em alguns casos, permitem o diagnóstico com base apenas em achados ósseos muito sugestivos, como a hiperostose da parede torácica, mesmo sem pele, desde que outras causas sejam excluídas. E exames laboratoriais? Ajudam em algo? Marcadores inflamatórios? Os exames de sangue são muito inespecíficos. A velocidade de hemossedimentação, VHS, e a proteína C reativa, PCR, podem estar elevadas, indicando inflamação, mas isso acontece em muitas condições. Fator reumatoide e anti-CCP são tipicamente negativos, o que ajuda a diferenciar da artrite reumatoide. E o HLA-B27? Pode estar presente, mas a frequência é variável, entre 4% e 30% mais ou menos. Não é tão frequente quanto nas espondiloartrites clássicas.
Então a ausência dele não exclui SAFO e a presença não confirma. Não é um marcador diagnóstico útil isoladamente. Então, se o laboratório é inespecífico e a clínica é variável, a imagem se torna crucial, certo? Fundamental. Os exames de imagem são a chave para o diagnóstico e para avaliar a extensão da doença. E qual o papel de cada método? As fontes destacam muito a cintilografia óssea. Sim, a cintilografia óssea de corpo inteiro, Whole Body Bone Scan, WBBS, é extremamente útil. Ela tem alta sensibilidade para detectar áreas de inflamação ou remodelação óssea aumentada. Uma grande vantagem é poder avaliar o esqueleto inteiro de uma vez, identificando lesões multifocais, mesmo aquelas que ainda não causam sintomas. E tem aquele achado clássico. O famoso sinal da cabeça de touro, ou Bull's Head Sign. É quando a cintilografia mostra uma captação aumentada e simétrica do radiotraçador no manúbrio external e nas articulações externoclaviculares. Esse padrão é considerado quase patognomônico da SAFO, muito sugestivo mesmo. Quase patognomônico. Isso ajuda muito. Mas a cintilografia tem limitações, imagino. Especificidade, detalhe anatômico. Exato. Ela mostra onde tem atividade óssea aumentada, mas não diferencia bem a causa. Pode ser inflamação, infecção, fratura, tumor. E o detalhe anatômico é baixo. Aí entram os outros métodos. A ressonância magnética. A ressonância magnética, RM, é o padrão ouro para avaliar a atividade inflamatória precoce nos tecidos moles e principalmente na medula óssea. O edema medular ósseo, que brilha nas sequências sensíveis a líquido como T2 com supressão de gordura ou STIR, é um sinal direto de osteite ativa. A RM vê inflamação antes mesmo das alterações estruturais aparecerem no raio-x ou na TC. E a tomografia computadorizada, TC, quando ela é indicada? A TC é excelente para ver o detalhe ósseo. Ela mostra muito bem as alterações estruturais crônicas. A hiperostose, o osso mais grosso, a esclerose, o osso mais denso, pequenas erosões que a RM pode não pegar tão bem, ou até calcificações em ligamentos. É ótima para avaliar a extensão da hiperostose na parede torácica, por exemplo. E o bom e velho raio-x? Ainda tem espaço? Tem seu espaço sim. É acessível, mais barato, mas os achados na radiografia simples costumam ser mais tardios. A gente vai ver a esclerose, a hiperostose, talvez o estreitamento do espaço articular, mas a inflamação inicial, o edema, isso o raio-x não mostra. Ele é mais útil no acompanhamento a longo prazo das alterações estruturais. Entendido. Então, a combinação de métodos de imagem guiada pela suspeita clínica é essencial. Uma vez feito o diagnóstico, ou pelo menos estabelecido uma alta probabilidade, como a gente trata a SAFO? Existe um consenso, um guideline claro? Infelizmente, não há um protocolo de tratamento padronizado e universalmente aceito. A abordagem acaba sendo bastante empírica, sabe? E muito individualizada. A gente precisa considerar qual o fenótipo predominante do paciente, se o problema maior é a dor osteoarticular ou se são as manifestações cutâneas, e também a gravidade dos sintomas. Qual costuma ser o primeiro passo? Geralmente, a primeira linha de tratamento envolve os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Eles podem ajudar a controlar a dor e a inflamação osteoarticular em alguns pacientes. As fontes mostram uma eficácia média, talvez uns 60% a 70% de resposta inicial. Mas são suficientes a longo prazo? Frequentemente não. Muitos pacientes têm resposta parcial ou a resposta se perde com o tempo. E tem os riscos do uso crônico de AINES, né? Gastrointestinais, cardiovasculares, renais. Então eles são um começo, mas raramente a solução definitiva. E os corticoides? Os corticosteroides, sejam sistêmicos, prednisona, por exemplo, ou injeções intraarticulares, são úteis para controlar surtos agudos de inflamação, tanto articular quanto cutânea. Eles agem rápido e são eficazes para apagar o incêndio, mas definitivamente não são uma boa opção para tratamento de manutenção a longo prazo, por causa de todos os efeitos colaterais bem conhecidos. Certo. Então, se AINES e pulsos de corticoide não resolvem, o que vem depois? Entram os DMARDs.
Sim, a próxima etapa geralmente envolve os DMARDs sintéticos convencionais, as drogas modificadoras do curso da doença. O metotrexato é o mais utilizado e estudado na SAFO. A eficácia dele parece ser variável, algumas séries mostram uma resposta razoável, talvez um pouco melhor para a artrite periférica do que para o envolvimento axial ou a osteite. A média de eficácia fica ali por volta de 64%. E outros DMARDs? Sulfasalazina, leflunomida. A sulfasalazina parece ser menos eficaz na SAFO. Os resultados são mais modestos. A leflunomida tem menos dados, mas pode ser uma opção em alguns casos. Mas, no geral, os DMARDs convencionais não são tão impactantes na SAPO como são na artrite reumatoide, por exemplo. E aí temos uma classe de medicamentos que parece ter um papel bem interessante na SAFO, especialmente para a dor óssea, os bisfosfonatos. Exatamente. Os bisfosfonatos intravenosos, como o pamidronato e o ácido zoledrônico, mostraram resultados muito bons em várias séries de casos e pequenos estudos. Eles agem inibindo os osteoclastos, que são as células que reabsorvem o osso, e parecem ter um efeito anti-inflamatório direto na osteite e na hiperostose. Muitos pacientes relatam uma melhora significativa e rápida da dor óssea com as infusões. Isso é bem específico para o componente ósseo da SAFO, né? Sim, o alvo principal é a osteite, a hiperostose e a dor óssea associada. Eles não têm um efeito direto esperado nas manifestações cutâneas ou na artrite periférica inflamatória sinovial. Mas como a dor óssea costuma ser um sintoma muito incapacitante na SAFO, os bisfosfonatos se tornaram uma ferramenta terapêutica importante. E os antibióticos, considerando aquela hipótese do SEACNE. Pois é. Baseado nessa hipótese, antibióticos, principalmente do grupo das tetraciclinas, como doxiciclina, minociclina, ou macrolídeos, como azitromicina, já foram tentados. A ideia seria erradicar ou controlar a bactéria que poderia estar agindo como gatilho. E funciona. Os resultados são bem inconsistentes. Alguns pacientes relatam melhora, principalmente das lesões de acne, mas o efeito nos sintomas osteoarticulares é geralmente temporário ou inexistente. Não é considerado um tratamento de primeira linha para a maioria dos casos, talvez reservado para situações específicas onde há forte suspeita de componente infeccioso ou acne muito proeminente. Ok. Então, se AINES, DMARDs convencionais e talvez bisfosfonatos não controlam a doença, ou se o paciente tem uma forma mais grave ou refratária, aí entramos na era dos biológicos e das pequenas moléculas, certo? Exato. Para os casos refratários ou mais graves, os DMARDs biológicos e os DMARDs sintéticos alvo específicos, como os inibidores da JAK, representam um avanço significativo nas opções terapêuticas. Vamos começar pelos mais usados inicialmente, os inibidores de TNF-alfa. Como eles se saem na SAFO? Os anti-TNF, como infliximab, adalimumab e etanercept, demonstraram boa eficácia, principalmente para as manifestações osteoarticulares. As taxas de resposta articular chegam a ser bem altas, acima de 90% em algumas séries. A dor, a inflamação articular e a osteite costumam melhorar bastante. E na pele? O TNF não é importante na psoríase, por exemplo? Sim, mas na SAFO, a resposta cutânea aos anti-TNF é mais variável. A eficácia média reportada é um pouco menor, por volta de 72%. E existe um fenômeno preocupante, a possibilidade de uma reação paradoxal. Reação paradoxal? O que seria isso? Alguns pacientes em uso de anti-TNF podem desenvolver ou piorar lesões de pele, especialmente a pustulose palmoplantar, PPP, ou lesões tipo psoríase. É um efeito colateral conhecido dessa classe, não exclusivo da SAFO, mas que exige muita atenção nesse contexto, já que a pele já é um domínio afetado. Nossa, isso é um ponto crítico na escolha do tratamento. E outras vias biológicas? IL-17. A via da IL-17 é muito relevante na psoríase e nas espondiloartrites, e também parece importante na SAFO.
Inibidores de IL-17 como o secukinumab têm mostrado resultados excelentes para as manifestações cutâneas da SAFO, especialmente a PPP e a psoríase. A resposta osteoarticular parece ser mais moderada em comparação com os anti-TNF, mas ainda assim significativa para muitos pacientes. Então, talvez o anti-IL-17 seja uma boa escolha se a pele for o problema dominante? Pode ser uma estratégia interessante, sim, se o fenótipo é mais cutâneo ou se houve falha ou reação paradoxal com anti-TNF, o anti-IL-17 surge como uma ótima opção. E outras interleucinas, IL-1, IL-23... Há relatos de caso e pequenas séries mostrando benefício com inibidores de IL-1, como o anakinra, principalmente para os sintomas osteoarticulares. A IL-1 é uma citocina-chave na inflamação óssea. Já os inibidores da via IL-12 e IL-23, como o secukinumab, também foram testados com eficácia reportada como moderada, tanto para a pele quanto para articulações. E a novidade mais recente são os inibidores de JAK, né? Tofacitinib, baricitinib. Sim, os inibidores das janusquinases JAK são DMARD sintéticos alvo-específicos administrados por via oral. Eles bloqueiam múltiplas vias de citocinas intracelularmente. Os dados na SAFO ainda são mais limitados, mas os resultados iniciais são muito promissores. Promissores em que sentido? Parecem ser eficazes tanto para as manifestações cutâneas quanto para as osteoarticulares, mesmo em pacientes que falharam a outras terapias, incluindo biológicos. O início de ação costuma ser rápido. Eles surgem como uma opção valiosa para casos refratários. Parece que o arsenal terapêutico está se expandindo, o que é ótimo. Mas a escolha ainda é complexa. Exige essa individualização. Totalmente. Não tem uma sequência única. A escolha vai depender do fenótipo, da gravidade, das comorbidades do paciente, das terapias prévias, acesso aos medicamentos. É uma decisão compartilhada, sempre pesando riscos e benefícios. E pensando a longo prazo, qual o prognóstico para quem tem SAFO? Como a doença costuma evoluir? Geralmente, a SAFO tem um curso crônico, marcado por períodos de exacerbação dos sintomas e períodos de remissão, que podem ser parciais ou completas. A intensidade e frequência das crises varia muito entre os pacientes. Afeta a expectativa de vida. O prognóstico vital geralmente é bom. A SAFO, por si só, não costuma reduzir a expectativa de vida. No entanto, a morbidade pode ser bem significativa. Morbidade em termos de quê? Dor? Limitação? Principalmente isso. A dor crônica, especialmente a dor óssea e articular, pode ser muito debilitante. A hiperostose na parede torácica ou as alterações na coluna podem levar a limitação funcional, dificuldade de movimentação, e tudo isso, claro, tem um impacto enorme na qualidade de vida. Comparável a outras doenças reumáticas crônicas? Sim, estudos mostram que o impacto na qualidade de vida de pacientes com SAFO pode ser comparável ao de pacientes com artrite reumatoide ou espondilite anquilosante, que são consideradas doenças inflamatórias graves. Não é uma condição benigna no sentido de impacto funcional e bem-estar. Entendi. Bom, acho que cobrimos os pontos principais. Se a gente pudesse resumir os recados-chave para os colegas que nos ouvem. Eu diria, primeiro, pense em SAPO. Tem um alto índice de suspeição clínica diante de um paciente com dor na parede torácica anterior ou osteite hiperostose inexplicada em outros locais, especialmente se associada a lesões cutâneas como PPP ou acne grave. Mas lembre-se que a pele pode estar ausente. Segundo, valorize a imagem. A cintilografia com o sinal da cabeça de touro é um achado muito forte. A ressonância magnética é essencial para ver atividade inflamatória precoce. ATC detalha o osso. Use os métodos de forma complementar. Terceiro, o tratamento é escalonado e individualizado. Comece com o básico, AINES, considere bisfosfonatos para dor óssea e não hesite em progredir para DMARDs biológicos ou inibidores de JAK nos casos refratários ou mais graves, sempre pesando o perfil de cada droga versus o fenótipo do paciente. E quarto, a importância da abordagem multidisciplinar, né? Fundamental. A colaboração entre reumatologista, dermatologista, radiologista e, às vezes, o ortopedista é crucial para um diagnóstico correto e o manejo adequado desses pacientes complexos. Perfeito.
para finalizar, queria deixar uma provocação para reflexão. Considerando toda essa complexidade na patogênese, essa variedade de apresentações clínicas e respostas ao tratamento, como podemos avançar? Como sair dessa dependência de abordagens mais empíricas e caminhar para tratamentos que sejam verdadeiramente personalizados e mais eficazes para a síndrome SAFO no futuro? Essa é a grande questão. Talvez a resposta esteja em identificar biomarcadores que possam prever o curso da doença, ou a resposta a terapias específicas, ou em entender melhor os subgrupos de pacientes dentro do espectro SAFO-CRMO. Precisamos de mais pesquisa colaborativa e estudos prospectivos para refinar nossas estratégias. Um desafio importante pela frente. Muito obrigada pela conversa esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade.